O game Alan Wake 2 chamou a nossa atenção primeiro por ser a continuação de um ótimo game, então Alan Wake foi um excelente jogo lançado há 13 anos atrás. Depois chamou a nossa atenção por conta dos trailers, muito cheios de suspense, muito interessantes, gráficos muito bonitos. E aí depois chamou a nossa atenção de vez quando a Remedy publicou as especificações para rodar o jogo. E tinha coisa braba rolando por ali. O game de investigação trazia aquela atmosfera bastante pesada que os games da Remedy costumam trazer e principalmente traz um excelente thriller, muito surrealismo para o jogador investigar algo que, sinto dizer para vocês, a primeira vítima é a sua placa de vídeo. Bom, quando a gente começa olhando aqui as especificações técnicas, a coisa tá feia pra galera das placas de vídeo mais fracas. O mínimo requerido aqui para jogar em 1080, na qualidade mais baixa disponível do jogo e mirando no gameplay em 30 FPS, é uma Indefesa RTX 2060 e uma Radeon RX 6600. Ou seja, ele já colocou a placa do PC baratinho como mínimo aceitável para jogar em qualidade baixa a 30 FPS em Full HD. Ou seja, a coisa tá ficando apertada para a galera que tem os hardwares de entrada e hardwares de entrada que não são muito velhos. E inclusive é aí que essa lista pega. Nada aqui é placa de vídeo antiga. As mais antigas são realmente caras, como a RTX 2060. Isso aqui é uma placa de 4 anos atrás. Então, é normal a gente ver nas especificações mínimas de vários jogos a GTX 1070, começou a aparecer alguns games pedindo pelo menos uma 1070 Ti, mas normalmente a gente gostaria de ver a 1060, que ainda é uma placa muito popular, atendendo o game rodando em qualidade mínima, em 30 FPS, mas não, aqui já está partindo da 2060 e principalmente partindo de placas de vídeo mais modernas. O alerta bateu ainda mais forte quando um desenvolvedor, um produtor do game lá na Reddit tweetou dizendo que o game simplesmente não vai suportar as placas mais antigas. Então não é que as placas mais antigas não têm performance. As placas mais antigas não são feitas para rodar o jogo. A Remedy diz que não vai fazer o jogo rodar nesses hardwares mais antigos. Isso acontece por causa de uma tecnologia que o jogo depende, então que seria a tecnologia dos shaders em malha, ou como a gente não costuma traduzir muito o nome das coisas de tecnologias, são os mesh shaders. A postagem, inclusive, sobre essa treta toda foi apagada, mas a galera do Reddit e o print é na velocidade da luz, então a gente ainda tem o post, a discussão toda sobre esse tal dos mesh shaders. Os shaders em malha são uma tecnologia que foi introduzida com os novos consoles, então o Xbox Series e também o PlayStation 5. E nas placas de vídeo vai começar a aparecer na arquitetura Turing, por parte da NVIDIA, então são as GTX 16 e as RTX 20, então aí começa a aparecer a 2060 como mínimo recomendado. E nas Radeon a gente só vai ver elas na série 6000, o que de novo bate com a mínima recomendada, que é a RX 6600. Para a gente tirar dúvidas sobre esses tais de shaders em malha, a gente puxou uma placa potente, mas uma placa potente das antigas. Essa aqui é a GTX 1080 Ti, já tem alguns anos nas costas, aí lá dos idos de mais ou menos 2017, esse lançamento. É para performar melhor do que a 2060. Então, na troca de geração para a série 20, a 2060 performava muito parecido com a GTX 1080. Então, em teoria, a gente está com uma margem de performance acima quando a gente fala de simples força bruta, né? Estamos falando aqui de quantidade de performance que nós temos disponível no chip, porém com as diferenças de tecnologia que ambas suportam e algumas tecnologias que só vão estar disponíveis na placa mais recente. E o resultado, galera, não é muito bonito não. A 1080 Ti simplesmente não roda o jogo. Quer dizer, roda, abre, aparece uma mensagem que a placa não é suportada por falta dos shaders em malha, você diz beleza e o jogo abre e segue a vida. Só que é passar do menu e começar a jogar para descobrir que as coisas não vão dar certo. Mesmo jogando em Full HD na qualidade mínima, a gente não consegue uma taxa de quadros aceitável, fica bem ruim. E quando a gente começa a ligar os modos desespero, a coisa não vai. Então a gente tentou ligar o FSR no modo qualidade, não alcançou 30 FPS. A gente tentou usar o modo ultra desempenho do FSR, ou seja, a gente colocou a 1080 Ti para tentar rodar o jogo em 360p e ampliar via FSR para Full HD. Resultado final? A gente ainda não tem 30 FPS, o jogo não é jogável. Então, considerando que a 1080 Ti é a placa mais potente da série 10, a gente pode cravar que não é possível jogar com uma placa da série 10. Independente da configuração que você fizer. O jogo vai abrir, aparentemente não teve problemas em carregar as coisas, tipo, não tem nenhum artefato muito notável na tela. A única coisa notável na tela é que a gente tá vendo cada frame por muito tempo. Então, resumindo, injogável, exceto pra galera dos comentários que sempre diz que se abriu tá rodando. Então, pra vocês tá rodando, mas eu acredito que ninguém da série 10 vai conseguir jogar Alan Wake.
A gente testou também o lado da AMD, então a gente sacou a RX 5700 XT, a placa mais potente da série 5000, e o resultado foi melhor. Ela até fica próximo de um patamar de algo que a gente pode dizer que é jogável, diferente da 1080 Ti. Ela consegue entregar mais de 30 FPS rodando o jogo nativamente, na qualidade mínima em Full HD, mas não roda bem, especialmente quando a gente precisa carregar novas áreas, a gente muda um pouco a direção da câmera, tem alguns momentos que o jogo simplesmente derrete quando parece que está lidando com o carregamento de mais assets, está carregando mais modelagem, alguma coisa que ele precisa pôr na tela. A série 5000 também da AMD parece que não tem os recursos necessários para rodar o jogo corretamente. E a gente pode cravar como é realmente uma questão de tecnologia, sacando a RTX 2060. Então, como eu comentei, eu até separei aqui um benchmark para a gente ter uma ideia, no 3D Mark, no Firestrike, que é um teste essencialmente DirectX 11, com tecnologias mais antigas, a gente vê como o chip da 1080 Ti ele é muito mais bruto que o chip da RTX 2060. Então nós temos uma vantagem de 50% nesse teste. Mas, quando envolve o Alan Wake 2 e uso de novas tecnologias, as coisas mudam completamente. A RTX 2060 consegue rodar o jogo em 1080p nativo, com a qualidade mínima, e tem uma margem acima dos 30 FPS. Ou seja, ela, como o desenvolvedor havia prometido, está entregando a performance de qualidade mínima, 1080p, com gameplay fixo aí, você consegue atingir 30 FPS. É um desempenho que acaba sendo muito melhor que a 1080 Ti, até quando a gente pôs ela no desespero de rodar o jogo em 360p. Então a Remedy essencialmente abraçou total a nova geração de consoles, está focando exclusivamente neles, nos consoles inclusive, mas isso também trouxe um custo para sua versão de PC. Ela basicamente está limando fora o suporte de qualquer placa com mais de 4 anos disponível no mercado. Por um lado, isso tem um efeito positivo, e vocês vão ver ao longo do nosso vídeo. O jogo está muito bonito. Ele usa técnicas mais recentes de produção de renderização, de modelagem 3D, incluindo os shaders em malha que eles possibilitam você aumentar em muito a geometria de uma cena e em tempo real reduzir e aumentar dependendo do que está em destaque na tela. Então é uma otimização muito importante para atingir qualidade gráfica em games recentes, mas em contrapartida alienou um grande grupo de placas de vídeo, incluindo algumas placas, algumas delas já estavam meio que no caminho da aposentadoria, então a 1060 tem dificuldade de rodar muitos games, a 1050 Ti, quem está nela realmente está muito chateado em não poder jogar praticamente nada que foi lançado ao longo do ano, mas também fez vítima de vez caras que não estavam tão bem necessariamente, mas conseguiam ainda rodar algumas coisas. Isso foi a última pá de cal. Alan Wake 2 não vai rodar mesmo nesses chips mais parrudos por falta de suporte dessas tecnologias. Outro ponto importante que a Remedy soltou a mão dos hardwares mais antigos foi a questão da tecnologia do Ray Tracing. E a gente nem tá falando de coisa muito antiga não. Nós temos o RT tradicional, o Ray Tracing tradicional, que começou a aparecer nas placas de vídeo com as RTX série 20, depois ia aparecer também com as RX série 6000. Isso só está disponível na qualidade mais baixa. Então, toda vez que você configura o Ray Tracing na qualidade média ou na qualidade alta, você está trocando de tecnologia, está mudando do Ray Tracing para o que a gente tem chamado de Path Tracing. A diferença é a seguinte, o Ray Tracing inicialmente foi usado de forma bem limitada, porque a gente não tinha hardwares que faziam muitos traços de luz. Então, para você fazer o traçamento de cada raio e definir qual é a cor e o brilho de um pixel, não dava para fazer muitos raios, você tinha que limitar onde você aplicava essa técnica. Então, os games muitas vezes deixavam você usar ou Ray Tracing para reflexos, ou Ray Tracing para oclusão de ambientes, ou iluminação global. Então, na verdade, os traços eram feitos de forma limitada, às vezes em superfícies limitadas, única e exclusivamente com esse objetivo, para trazer um efeito. É assim que você tem os reflexos nos prédios, nos jogos do Spider-Man. É assim que você tem, por exemplo, a oclusão de ambiente sendo usado no Forza. Esse tipo de recurso bem pontual, escolhendo onde você vai usar ou não. A gente está começando a ver o uso do Path Tracing. Coisa muda porque você deixa de usar o Ray Tracing para um efeito e você passa a definir, não, todos os pixels da tela vão ter referências em traços de raios de luz. Então isso quer dizer que você não está mais fazendo uma única técnica, um único efeito, você na verdade está fazendo um algoritmo que é unificado, que vai fazer todos os pixels que estão na sua tela. Isso é raio de luz pra caramba. Isso quer dizer também que ou você tem uma RTX série 40 ou esquece. Então, nos nossos testes, nós demos uma olhadinha na AMD, nem a 7900 XTX, ou seja, a Radeon mais potente do mercado, conseguiu uma performance aceitável. A gente tentou jogar em 4K, usando o FSR no modo desempenho, né? Ou seja, o jogo renderizado em Full HD, com Ray Tracing no mínimo, a gente não consegue ter performance suficiente para jogar numa taxa de quadros aceitável. Então, Ray Tracing também no alto, obviamente, as coisas foram pro beleléu. A gente não recomenda habilitar
Ray Tracing ainda. Um ponto importante, todos os nossos testes não estão usando o driver para o Alan Wake ainda. Então pode ser que a performance das Radeon melhore com um driver especializado para o jogo. O mesmo se aplica para as NVIDIAs, para as Intel, a gente não tinha. As capturas nossas foram antes do lançamento do jogo, ainda sem driver para eles. É só um ponto importante aí. Pode ser que essa performance melhore, mas nos nossos testes, apesar da desenvolvedora recomendar alguns hardwares AMD para você usar Ray Tracing, na prática o que a gente viu aqui, eles chegam a recomendar para a qualidade mínima, né, a 6800 XT. Na prática o que a gente viu aqui é que está bem ruim usar os hardwares AMD para Ray Tracing. E tentando achar qual seria o mínimo para você jogar com Ray Tracing habilitado, eu recomendo você mirar com pelo menos uma 3070. Então a desenvolvedora, a Remedy, está dizendo que você já consegue com uma 3070, não tive boas experiências tentando com a minha RTX 3080 lá em casa. Toda vez que eu tentava habilitar o Ray Tracing, ela derretia. Realmente eu recomendo você a partir de uma 4070. Nos nossos testes a gente já começa a chegar num gameplay jogável acima dos 30 FPS com ela, mas outra coisa que eu não recomendo é ficar buscando a configuração baixa. O Ray Tracing não tem um efeito legal na configuração mais baixa, a gente já vai comparar isso para vocês verem as diferenças. Mas resumindo, para rasterização você vai precisar de uma placa série RTX 20 mais recente, você vai precisar de uma Radeon série 6000 mais recente. Para Ray Tracing tá bem difícil rodar o game, infelizmente você tem que estar preparado para ter uma 4070 ou superior, na minha opinião. Abaixo disso, eu acho que você devia jogar o jogo no alto, numa resolução mais alta, do que ficar perdendo muita performance para habilitar o Ray Tracing. Vamos ver como é que muda as diferentes configurações gráficas num comparativo. Eu tenho uma cena aqui, bem no começo do jogo. Isso aqui é o jogo na configuração mais alta possível. Ele está na configuração do alto e o Ray Tracing está também no preset do alto. Eu estou rodando uma 4090 nativamente em 4K e nem tem os FPS na tela, mas vocês sabem que ela está sofrendo para rodar esse game. Quando eu comparo com o RT no médio, vocês vão ter muitas dificuldades, assim como eu, de ver a diferença. O motivo é, como eu disse, tanto o alto quanto o médio, eles estão fazendo Path Tracing. Então a diferença é basicamente em quanto do efeito você está aplicando, quantos raios você está usando. Então a qualidade do efeito tem diferenças entre o alto e o médio, mas na prática, para não dizer que eu não vejo diferença nenhuma, se você olhar lá no topo esquerdo, nas árvores que estão mais ao fundo, olha como no médio elas estão um pouco mais, a imagem está um pouquinho mais chapada, e no alto ela tem uma leve mudança de tom, que eu acredito que tenha mais a ver com mais traços sendo calculados. Nós temos algumas sombras que no médio não estão presentes lá no fundo. Né? Você vê que a cena é um pouquinho mais chapada no modo Ray Tracing médio, comparado com o Ray Tracing alto, mas é só isso. Agora quando a gente traz do alto para o baixo, agora a gente começa a notar umas diferenças um pouco maiores, principalmente na parte da iluminação. Então quando você olha entre os dois agentes do FBI ali no chão, no Ray Tracing baixo a gente já está começando a ter aquela sombra chapada, aquela sombra sem aquelas nuances da luz refletindo e rebatendo e criando um leve desfoque. Ela está já uma sombra bem mais acentuada. No alto, vê como ela é uma leve penumbra, então a oclusão de ambiente, a projeção de sombras já está começando a não ficar tão clara. A cena como um todo dá uma mudada. Então, por exemplo, no alto você vai perceber que ela é toda mais cheia de nuances, você vai perceber os efeitos de luz e sombra com transições mais suaves. No Ray Tracing no baixo a gente já começa a não ver mais essa nuance toda, a cena começa a ficar mais brusca nas sombras e luzes, mas sinceramente, em geral, as diferenças não são tão altas assim. Agora, quando a gente sai do Ray Tracing e desabilita completamente os efeitos de Ray Tracing, aí a mudança é bem mais perceptível. Então, a primeira coisa que dá para perceber bem é que as sombras agora são sombras ou tem ou não. Como a rasterização trata esse tipo de efeito, ele é bem mais brusco. A gente está jogando na configuração alta sem o Ray Tracing habilitado, então as sombras ainda têm uma definição até legal. Você vai ver que as bordas delas não estão ruins. Isso é resultado de a gente ainda estar jogando numa configuração gráfica alta, mas são sombras muito mais bruscas nas costas da protagonista. Você já vai ver que tem um ponto meio que brilhando no meio das costas dela. Dada a situação de luz, pode ver que é um dia, obviamente, meio chuvoso que está correlando aqui agora. Essas sombras duras só fazem sentido se tipo, o sol estivesse batendo numa árvore projetando as sombras nela. E não é o caso, é um dia com uma iluminação intermediária, então faz muito mais sentido ser cheio dessas nuances, cheio dessas pequenos desfoques, do que você ter essa iluminação, que acaba não sendo muito realista. Ainda assim, o jogo tá bonito sem Ray Tracing. Eu não tenho dúvida que essa cena, apesar de o realismo menos interessante
principalmente do comportamento da luz, mas ainda assim o jogo está bonito. Outra pequena mudança, se você olhar ali nas samambaias na direita, vai ver que elas têm toda uma região ali escurecida por causa, né, justamente da oclusão da luz, né, as samambaias estão escurecendo aquele canto. Sem Ray Tracing elas acabam, o efeito acaba não sendo mais tão pronunciado assim, fica mais chapada aquela parte da cena. Vamos dar uma olhada agora dentro dos modos quando a gente não está mais usando o Ray Tracing. Então, aqui começando, essa é a configuração do jogo no alto. Quando a gente traz para o médio, as diferenças são bem difíceis de serem percebidas. Agora, as sombras perderam um pouquinho de definição. Então, por exemplo, ali do lado direito do agente do FBI, que está logo à frente aí da protagonista, se você olhar no chão, a sombra está cintilando de leve, é porque agora ela já não tem a qualidade tão alta, né? As bordas dela e a resolução dela não é mais tão alta. Então agora ela dá aquela piscadinha de coisas com baixa definição. Tem que olhar com muito cuidado para perceber essas diferenças. E por fim, vamos trazer para a qualidade baixa. E é um baixo bem alto. Se não fosse a questão das sombras, eu teria muita dificuldade em dizer para vocês o que mudou nessa cena, porque a modelagem está num nível muito semelhante, as texturas não estão visivelmente piores. Quem acompanha bastante de cobertura de hardware sabe o que significa quando o baixo está muito bonito. Isso explica porque o mínimo para esse game está sendo uma 2060, uma 6600. Esse gameplay em qualidade mínima está melhor que muito gameplay em qualidade média ou alta de jogos recentes. Acaba sendo um dos problemas. Quando você não dimensiona o jogo para modelos mais baixos e outros efeitos e modelagem e filtros também com uma qualidade mais reduzida, você acaba tendo esse efeito que a gente tem aqui na frente, que é mesmo o mínimo tá muito bonito, mas mesmo o mínimo é muito difícil de ser rodado em hardwares, especialmente os hardwares de entrada. Agora vamos para outra polêmica, a questão do FSR e DLSS em todas as configurações. E eu vou pular direto para a maior treta de todas, na minha opinião, ali quando eu vejo todos aqueles presets gráficos, que é indicar 3070 para jogar na qualidade média em Full HD, então já é bem abaixo do que a galera da 3070 está acostumada, mas para piorar, eles recomendam você usar o FSR ou o DLSS no modo desempenho. Vamos dar uma olhada então o que é o modo FSR no modo Performance em 1080p. É uma imagem bem sem gracinha, porque em 1080p, se você usa o modo Performance, quer dizer que está renderizando 4 vezes menos pixels do que a imagem final. Isso quer dizer que essa é uma imagem, na verdade, em 540p, ou seja, resolução de Switch, basicamente, sendo ampliada para 1080p via FSR. Então, se eu comparo não ter o FSR habilitado, renderizar nativamente em Full HD, a cena como um todo, se você passa o comparativo, você vai perceber que a imagem tem mais definição. Então, principalmente lá atrás, o próprio agente do FBI, que está ao fundo da cena, está mais nítido. E também lá atrás, a vegetação, você percebe mais detalhes da vegetação. Você vê que essa árvore que tem os galhos passando por cima dele, elas no modo Performance, elas quase estão desaparecendo. Os fios. Tem um galho ali que parece estar voando mesmo. Ele não tem cabo mais, porque não tem nenhum pixel mais desenhado. E aí, no Full HD tradicional, você percebe como isso está bem mais nítido. Olhando mais no detalhe, fica bem perceptível essa diferença de nitidez das duas cenas, né? Nós temos uma cena mais nítida à direita, quando está renderizada em Full HD nativo, versus o desfoque mais perceptível no agente da direita. Ele também tem um blur normal que acontece com o FSR, porque tanto o FSR quanto o DLSS eles usam filtros temporais. E como é 540p que está rolando aqui, é pouca informação, às vezes o antisserrilhado dá umas erradas e aí parece que o rosto do personagem, as mãos, quando ele se move, às vezes elas ficam com um efeito de borrão que não acontece quando o FSR está desligado. Mas tem um outro porém, que eu não sei se vocês já perceberam entre as duas cenas. Fica mais nítido se eu olhar um pouco mais para cima. O FSR está corrigindo muito da cintilação da cena. Então olha como lá atrás a vegetação toda está piscando. Esse jogo tem um filtro pesado de granulação de filme, porque ele quer dar essa vibe de um filme, né? E isso, mais a chuva, mais o serrilhado ruim do jogo, cria uma cintilação bastante negativa se você não aplica o FSR. Vou afastar um pouquinho para vocês verem a cena como um todo de novo. Então, aplicar o FSR no modo Performance traz problemas, né? A definição final da imagem é inferior, mas não aplicar ele está criando um problema, ele está criando essa cintilação. O Alan Wake foi visivelmente pensado para sempre usar ou FSR ou DLSS para resolver o problema dos antisserrilhados e dessa cintilação. É por isso que todos os presets recomendam você habilitar ele, porque se você não habilitar ele, você vai ter esse problema que a gente está vendo aqui, a cena piscando. Isso é um Full HD nativo e ele está com sérios problemas de serrilhado e de cintilação.
e realmente o próprio jogo em si não está com uma boa ferramenta de anti-serrilhado, eles estão realmente, os desenvolvedores consideram que você vai usar o FSR ou o DLSS, independente da situação. O que eu discordo deles é recomendar modo performance em Full HD. Eu acho até sacanagem porque a 3070, pelo menos nessa cena, ela já roda a 60 frames rodando nativamente em Full HD. Não tem porquê eu habilitar o FSR para buscar mais performance. Quando a gente habilita o FSR, ela passa a rodar a 90 FPS. Então tá bom, tipo, eu tô ganhando mais performance, mas eu não precisava ter essa perda de qualidade só por uma questão de performance. Ela já performa o suficiente. Ainda mais se você habilitar o modo performance, né? Então o ideal seria habilitar o modo qualidade. Então eu acho que você deve sempre usar o FSR ou o DLSS. Você só deve cuidar a questão de qual é a resolução que você está usando. E eu consigo provar isso com a placa básica deles. Então se a gente pega a RX 6600 e roda em Full HD nativo, a gente tem um gameplay em qualidade mínima. Temos um gameplay acima dos 30 FPS com uma qualidade gráfica que eu acho bem aceitável, um gráfico bom, mas é melhor você pegar essa 6600, renderizar com uma resolução final em 4K e usar o FSR no modo desempenho. Ou seja, você está renderizando em Full HD e aumentando para 4K e aplicando FSR no meio do caminho. O resultado é nitidamente superior. O acabamento do jogo fica muito melhor, o serrilhado fica mais resolvido, a resolução fica com uma sensação muito maior de definição, mesmo a gente, na verdade, está renderizando... Mesmo a gente estando apenas renderizando em Full HD, e usando só o FSR para chegar a 4K. É meio absurdo, mas eu acabo recomendando isso até para quem tem uma tela Full HD. Então talvez faça sentido você ligar a super resolução da AMD, fazer super resolução para 4K, aplicar o FSR para fazer em Full HD. O que vai fazer você renderizar em Full HD, aumentar para 4K e reduzir para Full HD. Isso é tudo meio idiota, mas é porque o jogo ainda não ofereceu o FSR sem escala de resolução. Infelizmente, no menu, quando você entra lá, se habilita o FSR, são sempre escalas diferentes da nativa. Se você renderiza em nativo, ele não usa o FSR. Na NVIDIA não vai ter esse problema. Quando você está no DLSS, tem uma opção de você renderizar em Full HD e usar o DLSS em Full HD, ou como a gente costuma chamar, o DLAA, né? Quando você usa o DLSS não para ficar aumentando e reduzindo a resolução, só para resolver os serrilhados. Espero que em uma atualização futura isso seja adicionado também para as AMD. Então, resumindo, liga o DLSS e FSR em tudo, só não fica ligando ele modo desempenho em Full HD, pelo menos no modo qualidade, para você ter um pouquinho mais de definição da imagem, senão realmente o negócio fica meio crítico. Falando em DLSS, antes a gente estava mostrando para vocês as diferentes qualidades gráficas e estávamos rodando nativamente. Você vai precisar do DLSS porque o jogo está pesado. Partindo da 4090 em 4K nativo, em todas aquelas configurações que a gente mostrou para vocês, Ray Tracing no Ultra vai rodar apenas 24 FPS, Ray Tracing na configuração média sobe para 26, então realmente pouca diferença entre os dois filtros, e o Ray Tracing no baixo sobe só para 31 FPS, ou seja, esse jogo não dá nem numa 4090 para você rodar nativamente. No alto, você, sem Ray Tracing, na configuração alta você tem 51 FPS, você só vai conseguir 60 quadros, né, na nossa cena comparativa a partir da configuração média, e por fim o baixo vai rodar 72 FPS, ou seja, você vai precisar habilitar DLSS e FSR, mesmo nas placas high-end, até para conseguir uma taxa de quadros aceitável. No nosso gameplay, uma 4090 vai conseguir rodar na faixa de 60 FPS se você rodar em 4K, DLSS no modo desempenho, e Ray Tracing e outras configurações você pode pôr no talo. Isso tudo vai trazer uma média ali na casa dos 60, que já é uma boa média para jogar. Para ter margem acima dos 60, aí você habilita o gerador de quadros do DLSS, e aí você consegue ter bem mais do que 60, consegue ter mais fluidez e uma boa estabilidade no jogo. Bom, e como ficam os hardwares de entrada? Vai dar para jogar em configurações mais modestas? Eu testei o nosso indefectível PC baratinho, Ryzen 5 5500, e coloquei nele a RTX 3060, uma placa bastante popular, né, segundo os dados da Steam, a mais popular atualmente. Deu para jogar em Full HD, rodando nativamente, ou usando o DLA, né, para fazer o anti-serrilhado. E a gente teve um gameplay acima dos 30 FPS, ou seja, não é uma placa para você buscar 60, mas travado a 30 é viável. O gameplay fica bastante bonito, gostei do resultado. E a 6600 vocês já viram o gameplay. Aquele trecho em que eu falei do FSR e usar ele em 4K, na verdade já estava rodando no baratinho, com a 6600 e o Ryzen 5. Ou seja, na parte de processador não está muito exigente, mas vê que principalmente na placa de vídeo você precisa de uma boa placa de vídeo. E um detalhe, o jogo não aceitou abrir menos de 16 GB. Ou seja, se você quer ver a gente rodando no Steam Deck ou no ROG Ally, eu tenho uma notícia triste para vocês. Ambos têm 16 GB, mas como eles alocam parte para memória, parte da memória está envolvida ali na parte dos gráficos, o Windows entende que ele tem 14 GB e o Alan Wake vai lá e diz, meu irmão, não vai rodar.
E diferente das placas da série GTX 10 e as que não tem mesh shaders, ele diz não vai rodar e aí ele faz o que ele prometeu e não roda, ele fecha o jogo. Então não vai ter ROG Ally e não vai ter Steam Deck, porque o jogo não tá dando suporte. Bom pessoal, e as minhas impressões com o game? Infelizmente aqui no Adrena, ou felizmente, afinal de contas é o que a gente cobra aqui, a gente passa bastante tempo testando diferentes hardwares, mas às vezes menos tempo do que eu gostaria testando o próprio game. Então eu vou passar uma impressão que eu tenho. Nós não recebemos com muita antecedência o jogo, então eu também não consegui avançar tanto quanto eu gostaria. Eu gosto muito do primeiro Alan Wake, e eu gosto do surrealismo da Remedy, eu gosto de Control, eu gosto dessas viagens na maionese desses caras. Então eu sou suspeito pra falar que eu já sou meio fã do rolê. Mas eu gosto muito de como o Alan Wake 2 está se saindo. Ele penaliza hardware de entrada, mas em contrapartida ele entrega gráficos muito bons. É diferente do que a gente viu com Immortals of Avium, que eu bati o olho e eu não entendia porque aquele jogo era tão pesado. Eu olho Alan Wake e ele é muito bonito. Eu entendo por que ele pesa tanto em placa de vídeo, porque eu sinto que a gente está recebendo algo em troca, pelo menos em termos gráficos. Ele, especialmente se você pode habilitar o Ray Tracing, ele fica muito bonito. Inclusive, eu gostaria que desse para mais hardwares rodar o Ray Tracing, porque ele resolve alguns problemas. Então, em algumas cenas você ganha uns reflexos, algumas coisas que você não tem na rasterização, mas uma coisa que me irrita bastante sem o Ray Tracing é a cintilação de sombras. Então tem alguns trechos em que fica piscando algumas sombras quando você está jogando só em rasterização, é um defeito meio chato, independente da qualidade gráfica que você use, só aplicar o Ray Tracing resolve essas sombras, então é uma pena que nem todo mundo possa habilitar isso. E de gameplay, eu acho fantástico as metáforas que o jogo usa seja para você entrar dentro da mente da agente do FBI, para você trabalhar as pistas. Então, ao invés de você ter um menu, como muitos games vão trabalhar, e você fica ali avançando as suas quests, marcando o que você fez e não fez, tem uma abstração que é toda uma sala dentro da mente dela. É muito maneiro. E também o clima do jogo. A narrativa, como eu falei, eu ainda não consegui chegar ao final dela, mas o que eu já avancei, ele é um jogo extremamente, com uma atmosfera muito... bastante envolvente, dá muita vontade de você continuar avançando no roteiro, porque você quer entender o que está rolando. E o roteiro é muito bem trabalhado. Os personagens são interessantes, a história como um todo, pelo menos até onde eu consegui ir até o momento que eu gravo esse vídeo, é um jogo que, se bobear, vai brigar aí pelo GOTY. Nós temos aí um GOTY Material aqui, um material para disputar o game do ano, porque realmente ficou muito bom. E também eu fico feliz de que Alan Wake 2, quem sabe, traga mais gente para Alan Wake 1, que é um jogo que eu gosto muito e acho que talvez seja um pouquinho underrated. Talvez mais gente devesse ter jogado esse game. Por mais que o nicho terror, suspense, thriller psicológico seja um nicho que acho que não atende todo mundo, mas tem muita gente que talvez devesse ter jogado o Alan Wake 1. Aproveita, tá barato. Tem o remaster e tá baratinho na Steam. Bom, galera, essas são as nossas impressões com Alan Wake 2. Para mais testes, quando a gente destrincha jogos, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo se a gente vai testar o Skylines 2, que dizem que aquele jogo tá uma coisa, ou outros conteúdos que a gente inventa de fazer por aqui. A gente se vê numa próxima, galera. Tchau, tchau!